Fala galera, quero compartilhar com você Marcos, capítulo 10, versículo 7 e 8. Ali Jesus vai dizer que o homem, vai deixar o seu pai e sua mãe, vai se unir à sua mulher, à sua esposa, e os dois serão uma só carne. O que isso significa para as nossas vidas, E hoje eu falo com os casados. Uma só carne significa ter uma mesma direção, ter uma sintonia. Os dois têm que estar andando um ao lado do outro. Porque, veja, uma só carne significa que nós temos os mesmos desejos, as mesmas vontades, os mesmos objetivos, Nós queremos o bem, E quando a gente fala de uma só carne, então, nesse primeiro momento eu quero dizer para você que você tem que estar alinhado com a sua esposa, alinhada com o seu marido. Por quê? Porque uma só carne tem que caminhar junto. Então, isso que Deus olha para o casamento e ele entende dessa forma, são um só. Então, eles têm que ter uma sintonia. Então, não adianta o marido ter um objetivo, a mulher ter outro, porque eles não vão conseguir andar para frente, porque são uma só carne, tem que caminhar juntos. E quando um quer ir para um lado, outro para o outro, fica estagnado, fica parado. Então, converse com o seu cônjuge, tenha mais tempo com ele, conversa, bate papo, alinha os objetivos, o que a gente quer, o que a gente quer alcançar, a que ponto nós queremos chegar. Então, muitos casamentos padecem por falta de alinhamento, por ter um mesmo objetivo, uma mesma direção. Da mesma forma também, uma só carne significa o seguinte: tudo que eu faço, que eu machuco o meu cônjuge, eu também me machuco. É uma só carne. Então, nas brigas, nas discussões, às vezes a gente quer ferir com palavras. E quando você fere o seu cônjuge, você está ferindo a você mesmo, porque são um só. Você está ferindo o casamento, está ferindo aquela união. Muitas vezes nós tomamos atitudes sem pensar, ou tomamos atitudes sem conversar com o nosso cônjuge e acabamos machucando o cônjuge. Quando você machuca ele, você machuca a si mesmo. A própria Bíblia fala como é que você vai destratar a sua esposa se ela é sua carne. Você não vai nunca se ferir. É contra a índole do ser humano causar um ferimento a si mesmo. Então, quando você fere a sua esposa, você está se ferindo. Quando você fere o seu marido, você está se ferindo. Então, que vocês possam prestar atenção nisso. Uma só carne, ou seja, um só pensamento, uma só direção. Claro, são pessoas diferentes, têm criações diferentes, têm pensamentos diferentes, mas nada resiste a uma boa conversa, a uma reunião de alinhamento, para que vocês possam fazer com que o casamento caminhe na mesma direção. Então lembre-se disso, Deus ele olha para o casal e vê uma só carne, e isso é importante demais. Uma só carne tem o mesmo objetivo. Uma só carne não faz nada para machucar o outro, porque vai se machucar também. Que você possa guardar esse ensinamento, que você possa colocar em prática no seu casamento. Uma só carne. Amém? Deus abençoe a todos.